Olá, seja bem-vindo ao podcast A Vida no Esporte. Aqui mais uma vez, trazendo para você muito conhecimento, trazendo conteúdos relevantes que vão, sem sombra de dúvidas, trazer muito impacto para a sua vida. Hoje nosso convidado é um convidado muito especial e eu vou deixar para esse âncora aqui, esse meu amigo, Dr. Carlos Alexandre, apresentar ele. Mas é com muita alegria que a gente está aqui de novo, junto com você, para trazer esses pilares fundamentais do A Vida no Esporte. Saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Tenho certeza que todos esses conteúdos, que todos aqueles que já participaram conosco, até o nosso convidado de hoje, trouxeram luz, conhecimento e clareza para todos vocês no âmbito que vocês desejam seguir, claro, relacionado ao esporte. Certo, Carlos? Correto, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde ao nosso convidado, que logo eu vou apresentar. Boa tarde a você que nos acompanha no nosso podcast A Vida no Esporte. Esse nosso convidado, Ricardo, ele já transitou nos dois mundos, né, dentro do nicho dele. Que a gente fala que é o mundo negro e hoje é o mundo natural. Então ele vai poder trazer muita clareza para esse atleta que está dentro dessa modalidade, como funcionam os dois mundos. Porque ele traz para o Brasil o natural, né? Tô olhando para ele aqui, e ele que é o idealizador do instituto, ele que é referência nacional em treinamento esportivo, ele que é fundador de academias, palestrante, reconhecido em temas de saúde, enfim. Eu estou falando do senhor Marcelo Bueno. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast A Vida no Esporte. Seja bem-vindo. Muito obrigado aí pelo convite, né? E senhor, pelo amor de Deus, né? A gente, aqui, o pessoal sempre fala, doutor Carlos, aí ele, senhor Marcelo, fica uma coisa mais... Enfim, a gente se conheceu aí faz o quê? Um ano, mais ou menos? Nós fomos um ano e meio, por aí, vou me apresentar, hoje eu sou presidente da INBA Brasil, né? Na realidade é NBF Brasil, né? Essa marca NBF Brasil é a marca aqui no Brasil que é a Natural Bodybuilding e Fitness Brasil, que nós somos coligados à INBA PNBA Global. INBA é International Natural Bodybuilding Association, que é a parte amadora dessa federação, que é a maior federação natural bodybuilding do mundo, e o PNBA, que é o Professional Natural Bodybuilding Association. Então a gente tem os nossos atletas também profissionais, né? Como você falou, e é engraçado, né? Porque eu vi, né, a vida no esporte, ela se formar, né? E, né, o logo e tudo mais. E é engraçado que isso que nós vamos conversar agora, em relação ao bodybuilding, ao fisiculturismo, à musculação, né? Esse universo é muito grande, não é apenas nos palcos, né, que a gente faz esses eventos, mas acho que o mais importante é dentro desse ambiente que extrapola os palcos, que é o quê? Academia, clínicas, né? Hoje clínicas de estética, clínica de medicina do esporte, enfim, a gente abrange tudo isso dentro do bodybuilding, dentro da musculação. E A Vida no Esporte, para mim, eu estava refletindo aqui agora, vocês falando, infelizmente no bodybuilding, eu peguei dados aí de 3 anos para cá, praticamente a cada mês morre um dentro do nosso esporte, quer dizer, dentro do bodybuilding, né? Infelizmente as pessoas tapam o sol com a peneira, achando que no começo eles falavam, né, esses influencers falavam que era um caso isolado. Então, não é um caso isolado. E dentro disso que a gente vai falar, né, do natural bodybuilding, é exatamente esse slogan que vocês têm, que cabe muito bem. A vida no esporte bodybuilding. Então, eu fico muito honrado de estar aqui com o Ricardo, com o Dr. Carlos, né, porque nós vamos conversar dentro de um ambiente, dentro de um universo que não é apenas o bodybuilding, né? Os podcasts que o pessoal me chama é justamente para falar sobre bodybuilding, mas não vamos falar sobre a vida no esporte. Então isso é muito bacana. Eu vou contar a minha história para eles entenderem os dois lados, o lado negro desse esporte e o outro lado que há vida nesse esporte.
Então, eu comecei há 40 anos atrás, eu comecei com 17 anos, né, de idade, comecei a treinar com 13. A minha parte profissional com 17 anos, eu comecei a dar aula com 17 anos. Na época não existia CREF, não existia nenhuma regulamentação dentro das academias para você ser um instrutor de musculação. Então, a gente era autodidata, né? Eu comprava revistas dos Estados Unidos, tentava ali de uma maneira, na realidade eu consegui, né, traduzir e consegui aprender o inglês lendo essas revistas. Na época a gente não tinha Google, não tinha nada. E ali, a partir dos meus 18 anos, eu quis começar a competir. Naquela época, você comprava os esteroides anabolizantes na farmácia. Hoje ainda tem, mas é muito mais difícil. Marcelo, permita-me só te cortar rapidinho. Com 13 anos, você já entendia que precisava ficar forte? Com 13 anos, você já tinha claro que queria seguir essa modalidade do bodybuilding? Então, Ricardo, essa pergunta é muito boa. Por quê? Porque você sabe mais do que ninguém que todo esporte ele tem, lógico, a parte genética, né, para você entender, né, para que caminho que você vai, para que esporte que você vai, ainda mais na adolescência, pré-adolescência, você é apresentado por vários esportes dentro da escola. Você vai jogar futebol, você vai jogar vôlei, você vai fazer todos os esportes para ver, até para você ver qual esporte que você gosta mais. Até então você não tem consciência do que o seu corpo, para onde que ele vai te levar e qual é o esporte que você vai estar mais apto a fazer, né? Então a gente sabe que existe uma seleção natural, né, dentro do nosso universo do esporte. Então eu, por exemplo, na época de 12, 13 anos, 14, eu jogava muito bem basquete. Joguei do colégio, eu morava em Caçapava, vim jogar aqui em São Paulo. O técnico do Sírio-Libanês me chamou para vir para São Paulo para jogar aqui. Só que o que acontecia? 1,68 m, eu nunca ia ser um jogador de uma seleção brasileira ou da INBA, sei lá, né? Então, eu acabei fui jogar tênis, jogava tênis também, adorava, mas a musculação, na maioria dos meninos que estão escutando, geralmente você vai para a musculação, e ainda mais naquela época, eu estou falando aí em 1985, existia bullying já desde quando a gente se conhece. É verdade. Só que, lógico, naquela época você tinha que se virar, você não ia atrás do diretor e falar, quero processar aquele menino que me chamou de fraco, dentuço, enfim. E aí eu falei assim, bom, eu preciso ficar forte. Eu preciso ficar forte para eu, pelo menos, afastar essas pessoas de mim que querem brigar comigo. E aí eu comecei a treinar com 13 anos. Eu morava num sítio em Caçapava e fiz meus equipamentos, fazia barra, aquelas coisas todas. E gostei. A partir daí, você começa a ter um autoconhecimento do seu corpo, porque você começa a ver uma transformação do seu corpo. E isso sem tomar nada. Você com 13 anos de idade, você está com seu metabolismo a 1000, está começando a produzir muita testosterona e tudo, mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento. E aí eu fui para a musculação, comecei a treinar, enfim, a praticar a musculação. Fui para uma academia depois, consegui lá em Caçapava, academia pequenininha, dava 2 dessa sala aqui, mas era muito precário, quer dizer, hoje você vê as academias hoje é um absurdo. Mas enfim, dentro desse paralelo, você tem que colocar, como você perguntou, na sua cabeça uma coisa, se vai ser um hobby seu, ou se você realmente gosta disso, você se especializar na parte técnica, na parte de conhecimento e ser a sua profissão. Então, naquela época, você não tinha muito acesso a isso. Então, eu acabei indo para fazer administração, fui trabalhar no mercado financeiro, isso com 18 anos, ainda dando aula, conseguia dar aula, estava fazendo administração, mas eu fiquei 2 anos no mercado financeiro, no BCN, na mesa de Open, na época. Eu falei, não é isso que eu quero. O que eu quero é a musculação. Fui fazer educação física, aí tem toda essa minha história, que aí eu fui competir pela primeira vez e já comecei a usar o anabolizante esteroide. Isso eu estou falando de 18 para 19 anos.
Para vocês terem uma ideia, quem aplicava em mim era minha avó dentro de casa. Bom. Então, os meninos no meu bairro iam em casa para tomar anabolizante esteroide. E você está falando em 88, 89. 88, 89. Imagina, ele já tinha acesso aos anabolizantes, né? Comprava na farmácia. Fora isso, não existia o mercado negro que a gente vê hoje, que vem da China. O pessoal compra no eBay, você compra lá, o pacote vem fechado com a substância, vamos falar aqui da oxandrolona, que é a mais simples, que todo mundo conhece. Ele vem a matéria-prima, os caras hoje fazem as cápsulas dentro de casa, com encapsuladora e fazem dentro de casa. Só que vai saber o que realmente tem ali dentro, né? Mas, enfim, naquela época não. Você comprava na farmácia, vinha muita coisa da Espanha, por exemplo, um Winstrol que todo mundo tomava. Então você sabia que você estava tomando, mas você também não sabia muito sobre os efeitos colaterais. Sabia que ficava bem, você com 19 anos, você não tá, graças a Deus, eu não tive... como outros que eu não posso falar, né, alguns meninos que já tiveram sequelas já no primeiro ciclo de uso. Mas eu fui usando, competi, fui muito bem aqui no Brasil. Eu já comecei a dar personal para muitos conhecidos, isso com 21 anos. Eu já comecei a escrever para algumas revistas aqui em São Paulo, na Abril. Então tinha a revista Cláudia, Corpo a Corpo, Boa Forma. Todas essas revistas eu era consultor com 21, 22 anos. Como se fosse um influencer hoje, né? Se fosse nos dias de hoje, eu teria, sei lá, 10 milhões de seguidores. Mas na época, eu tinha muita influência dentro dessas revistas, né? Eu era consultor. Na época, para você ter uma ideia, também acho que não é da sua época, a gente tinha a Seleção Brasileira de Basquete, que era o Carioquinha, que jogava na seleção, o Oscar, Carioquinha, Marcel. O Carioquinha veio me procurar na academia que eu trabalhava em São Paulo, em Pinheiros, para fazer um trabalho com 2 atletas dele, que eram muito magros, tinham 2,2 metros. Eu fiz um trabalho bacana e ele me contratou para ser preparador físico lá em Limeira, que ele era técnico lá de Limeira. Mas aí é um outro assunto. Mas enfim, o conhecimento que eu tinha era justamente pelo fato de autodidata. Fui para a Inglaterra em 91, que eu queria ter mais conhecimentos. Falei, bom, quero ver o que tem lá na Europa em relação a isso que eu faço. Era muito pobre, mais pobre do que aqui no Brasil, em relação à musculação, ao fisiculturismo. Voltei em 94, eu conheci um grupo de americanos que vieram para o Brasil, me chamaram para acompanhar eles aqui no Brasil, para levar para treinar, para levar para as boates e tal. Um deles era um bodybuilder e trabalhava numa academia nos Estados Unidos. Esse cara ficou muito amigo meu, Chris Moore. Ele foi embora para os Estados Unidos. 6 meses depois ele me ligou. Falou, Marcelo, a academia que eu trabalhava, que eu era gerente, eu comprei. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, tô indo. Arrumei minhas coisas, eu estava fazendo educação física e fui. Só que lá eu tive que entrar para uma associação, que é o American Council Exercise. Eu tive que me formar na American Council. E lá que eu aprendi sobre... a parte de personal trainer, que aqui estava engatinhando. A gente começou a treinar, eu e ele, e olha só a loucura. Eu acabei levando um monte de esteroide para eu tomar. Olha que moleque, né? Nem imaginando o perigo que era. Porque o que acontece? No caso, quando você entra dentro desse mundo, primeiro você fica grande, né? Você começa a ficar musculoso, grande, e o ego que todo ser humano tem, esse ego ele se inflama também. Ele também fica, cresce. Ele acompanha esse crescimento. E o pior, porque a testosterona te deixa mais agressivo. Então, você é o cara, você é o super-homem. Então ninguém vai te pegar, não tem problema nenhum. E na minha cabeça, nessa época, eu já vendia esteroide aqui. Isso te fazia bem? Sim, é lógico. Você toma uma coisa que te faz bem. Né? Te empodera, né? Como você está falando, você se sentir exatamente. O todo-poderoso, né? Esse que é o problema hoje com os jovens. Mas eu me apego num detalhe, Marcelo, que você fala que isso aconteceu, parece que desencadeou esse apetite, né, pela musculação e por ficar forte, a um princípio, de uma forma, eu acredito, pelo menos eu estou tentando encontrar isso, né?
eu acredito que de uma forma natural para se defender contra os bullying que você sofria na sua infância. Sim. Né? Então, devido a essa situação de bullying que você sofria, você tentou encontrar uma resposta em algo para que você pudesse se proteger. Exatamente. Porque imagina, aí você entra num ciclo vicioso que você não consegue sair mais. Porque esse problema, por exemplo, se eu tivesse consciência, e isso eu estou falando em geral, o que está acontecendo hoje também, sempre aconteceu. Se eu tivesse consciência e falar, eu vou fazer um ciclo, vou ficar forte e vou parar. Não, ele desencadeia essa parte psicológica também, ela é influenciada, como você falou. Sim. Né? Porque eu recebi o bullying, eu era fraquinho, agora ninguém vem mexer comigo. Aí você começa a se empoderar, né? Tá cada vez mais forte. E aí você não quer parar, porque se você parar, você vai diminuir. E aí eu vou ficar fraco de novo, então eu vou tomar mais. Eu não posso parar, e como é que vai ser? Então, isso cria o vício, lógico, cria dependência psicológica e física. Uma puxa a outra. Então, para o cara sair, e outra, aí vem, olha que loucura, é a parte psicológica, é a parte física, e para eu sustentar tudo isso, eu preciso ter dinheiro para comprar aquilo que é uma droga. Como é que eu vou me sustentar? Eu vou vender. Então eu vendia esteroide, eu era o cara aqui em São Paulo que tinha acesso a um drug dealer, um cara que trazia de fora, que acho que era o maior que distribuía aqui em São Paulo, que eu tinha acesso com ele direto, era amigo meu, né? Eu virei amigo dele. Então, olha só, eu vendia para alunos, quando eu voltei, aí eu fui para os Estados Unidos, enfim, aprendi muita coisa lá. Um dia eu conto só um podcast do que aconteceu comigo lá, na parte do lado negro mesmo, que eu fui enfim, só não fui preso porque Deus falou assim, não. Os Estados Unidos, se eu não estou enganado, é referência nessa modalidade esportiva do bodybuilding? Sempre foi. Hoje já está mais disseminado, né? Hoje você pega pessoal, da Alemanha, tá vindo muitos ali do Irã, que tem um atleta muito forte. Enfim, começou o bodybuilding, ele começou a ser disseminado pelo mundo inteiro, mas ainda os Estados Unidos é o mais forte, é o que domina esse esporte. Né? Isso te chamou a atenção? Isso fez quando eu recebi, imagine, em 95, cara, todo mundo queria ir para os Estados Unidos para treinar, para trabalhar, enfim. E lá eu aprendi muita coisa, até na parte de negócios, de montagem de academia e tudo mais. Tanto quando eu voltei, depois de alguns anos, eu montei aqui no Brasil a primeira Boutique Gym, né, no Brasil, que era um modelo de academias que já existia nos Estados Unidos. Mas em 95 aí eu fui, treinei, competi lá também na NPC, fui top 5 durante um ano lá na Flórida e depois voltei. Quando eu voltei para cá, e ainda meu nome muito em alta aqui, né? Nesse tempo, não só escrevia para as revistas, mas eu fui convidado para fazer um programa de televisão que era na Record, com o Alexandre Frota, que chamava Galera. E eu fazia a parte de fitness. Isso foi em 2000, passou aí em 97, 2000. E aí foi uma época que eu comecei a ver alguns amigos meus ficando muito doentes, uns morreram, né? E eu falei assim, opa, o negócio está ficando feio. Eu acho melhor, eu vou parar, porque não vai dar certo isso. Eu não sei como é que está realmente minha saúde. Nesse meio tempo eu tive um problema no braço, um dos problemas foi no braço, de aplicar as injeções. Uau. Acabou inflamando, eu estava perdendo... Quase que eu perdi o braço, eu estava aqui no Brasil ainda, eu estava me preparando para um outro campeonato nos Estados Unidos, e aí eu tive que abrir o braço às pressas, e assim, moleque, você acha que, imagina perder o braço. Eu estava numa academia, aqui em São Paulo, perto da USP, ali do Hospital das Clínicas, e tinha muito médico. E o meu braço estava tudo vermelho, aqui no braço direito, tudo vermelho, e eu estava no vestiário, um dos alunos que era médico falou assim, ô professor, o senhor já foi ver o seu braço?
Eu falei, não. Ele falou, então vai porque tá sério. Resumindo. Isso com quantos anos, Marcelo? Aí eu tava com 27, que eu tava me preparando para um outro campeonato dos Estados Unidos. Então, só para eu entender, desde os 18 você começou Você começou a tomar e não parou mais? A gente fazia ciclos, né? Ok, eu entendi, você falou de ciclos, né? Hoje o pessoal toma direto, sem parar. Né? E ainda mais, quando eu fui para os Estados Unidos, eu trouxe vários livros, que eram bíblias, sobre tudo, sobre esteroides, como tomar, como não tomar, qual o perfil daquele esteroide, se era mais androgênico, se era mais anabólico. Então eu sabia tudo sobre esteroide. E qual é o período de um ciclo? Então, na época, eu fazia ciclos de 6 a 8 semanas e parava de 6 a 8 semanas. Justamente para tentar minimizar os efeitos colaterais. Né? Quando o pessoal hoje fala assim, não, você pode estar fazendo um trabalho com um médico que vai diminuir os danos, esquece, isso é balela. Eu tenho relatos, né, de meninos de 21, 22 anos, que fez um ciclo só de 4 semanas, teve problema de impotência, que não voltou mais, e hoje ainda usa, não faz terapia e usa prótese no pênis. Entendeu? Cara, do céu, meu o submundo Deus do ninguém céu, conta a história. Né? Então, eu estava ontem na casa de um aluno meu, que ele vai, um urologista da família, ele foi fazer o pagamento com a secretária do médico, foi fazer assim, a secretária falou, puta, é triste, né? Ele falou, triste o quê? Ele falou, o que vem de meninos de 25 a 35 anos aqui para fazer a troca da prótese do pênis, que tudo por causa de esteroides. Então, assim, o que a gente está falando aqui, ninguém conta. Você fica bonito? Fica, é rapidinho. Né? Todo mundo sabe o que esteticamente. Né? Você mas olha por dentro, está perfeito. Né? Seu coração, rins, fígado, vai embora. Exatamente. Esquece. Sua vida útil acabou. Você tem que dar. É o que eu escuto ainda hoje, o menino fala, vai, 30 anos, 25 anos, o cara gigante, fala assim: o que me importa é o tamanho do meu caixão e o peso que ele vai estar. Então, assim, é muita ignorância, né? E por que eu só acho que existe essa objeção de consciência? Porque as pessoas dentro dessa modalidade, elas são resistentes em se converter nesse caminho correto, digamos assim, e eles são resistentes, tipo, ver o submundo, mas se faz de cego. Então, primeiro que eles não veem, não querem enxergar. Né? Por quê? Porque hoje a gente tem influencers aí que a gente fala de 10 milhões de seguidores, 2 milhões, que fazem apologia a isso. Né? De um tempo para cá eles estão maneirando um pouco. Esses meninos escutam eles. E se esse influencer fala que não tem problema você tomar um pouquinho ou você ir até o limite do seu natural, que isso não existe, e depois você fazer um ciclo, você vai ficar gigante, não vai ter problema nenhum, ele vai escutar esse. Ele quer escutar essa pessoa. Vamos fazer um exemplo rápido. Que eu vejo até hoje. A mulher casada com filho, ela está obesa. Ela está com sobrepeso. A vizinha dela era igual a ela. Em 3 meses, a vizinha dela emagreceu, 30 quilos, linda, maravilhosa, se encontram no elevador, ela olha para a amiga e fala assim, nossa, o que você tomou que você está bem? Ela não pergunta o que você fez, você fez ginástica, você fez uma dieta, não. O que você tomou, em qual médico que você foi? Legal, bem interessante isso. Ela não pergunta, ela pergunta, o que você fez? Só que a gente sabe, assim, eu já fui ameaçado por esses médicos, né, no começo, lá atrás. Eu fui ameaçado, eu estava num campeonato natural, eu vou contar a história depois, como é que eu passei para o natural, mas um cara super conhecido, aí um médico que cobra R$ 2.500 por consulta. E ele me ameaçando, eu estava para entrar com um atleta no palco lá em Miami. Ele falando, eu vou acabar com você, vou acabar com a sua academia, papapá, papapá. Eles não querem saber. Eles vendem dentro da clínica dele, fora as receitas, né, que ele passa,
Aí então tem exemplos até de uma aluna minha, uma aluna lá da academia, que foi nele e falei, não vai, você já teve nódulos no seio, não vai. Acabou indo, faziam 3 meses que ela não ia na academia, ela voltou. Chegou lá, Marcelo, olha, ele me passou isso. Aí, e a fórmula é sempre a mesma. Você tem uma testosterona, você tem diurético e tem um ansiolítico. Então, com certeza ela vai emagrecer com diurético. Lógico, rapidamente. Ele vai virar o papa dela. E o ansiolítico é porque, lógico, testosterona e mais algumas coisinhas que ele coloca para a mulher ficar mais agitada, para tentar controlar o humor dela. Então, essa mulher que encontrou a vizinha no elevador, ela não sabe o que se passa ali dentro do apartamento dela, da vizinha. Geralmente, essa mulher ela vai emagrecer, vai ficar louca, vai bater no filho, vai brigar com o marido, vai chegar uma hora que o marido não aguenta, vai se separar, ela vai se ver sozinha, separada, ainda dependendo do nível que ela ficar doida, ela vai perder o filho, e aí ela vai se ver sozinha, e aí o que acontece? Pô, tô sozinha, tô magra, tô, entre aspas, bonita, mas tô louca, e agora? Olha para os lados, ninguém aguenta a mulher. Aí ela volta a engordar, aí é todo um ciclo. Isso são histórias que a gente vê direto em clínica de estética, em clínica desse pessoal. Mas eu fiz esse paralelo para você entender por que esse atleta ou esse praticante, ele não quer ir para o lado, pelo caminho mais longo. Porque ele quer ficar, ainda mais hoje com rede social, né? Eu costumo falar, tá cheio de atleta instagramável. Né? O cara vai lá, a luz da academia, tira foto, aí chega na competição, perde. Como que eu perdi? Eu falei assim, porque isso é uma competição. Bem-vindo ao mundo real. Você só vai estar pronto no palco. Você é um atleta instagramável. É isso aí. Você entendeu? Então, a gente está vivendo hoje num mundo de ilusão, um mundo falso. É o falso poder. É isso aí. Entendeu? Então, a gente está vendo pessoas morrendo, meninas morrendo, de 20 anos nos Estados Unidos morreu, com infarto, AVCs e tudo mais. Então... Não, pode concluir. Então, assim, como você perguntou, doutor, eles não querem isso. Ele vê um amigo dele no colégio grande, as meninas em cima dele, ele lá, ó, tô com 10, eu tinha 5 mil seguidores, agora tô com 50 mil, e você? Ele vai falar assim, eu preciso. Isso é a mesma coisa, personal trainer. Cara, infelizmente, é lógico que tem gente que, aqui no Brasil ainda é assim, tem lá 2 personal trainers. O cara, o gigante, né, todo, né, bonitão, tá? E o outro, não tão forte, mas também com baita conhecimento. É um cara que gosta de estudar, ver a parte científica como funciona. O outro não. O outro é só show. A pessoa ela olha e vê as alunas desse, né? Isso nos Estados Unidos tem muito, até brasileiro amigo meu, que tá com um glúteo gigante, que todas hoje elas querem isso, porque elas querem aparecer no Instagram. Aquele cara sabe, ele sabe fazer o meu glúteo ficar grande, pernuda, né, gostosona, tal. O outro, os alunos dele são executivos, são caras que querem longevidade e saúde. Ela não vai procurar aquele cara. Mas porque ali ele tem a mulher do executivo e tudo mais, normal. Por quê? Porque o que ele faz é para saúde e longevidade. O que o outro faz é para o Instagram dele. Só que ela quer aquilo também. Que seja rápido. Aí eles injetam um monte de coisa no glúteo da mulher. Ele fala, olha, para você ficar assim, você vai ter que tomar isso, isso, isso. Que nem nos campeonatos. As meninas são as mais aliciadas dentro do Instagram e nas academias. Você pega meninas com corpo bacana, de 15 anos, 16 anos, o cara fala, não, eu te treino, tem problema, sou coach, né? Porque agora é coach, antes era treinador, né? Era treinador. Eu comecei dando aula de aula particular de ginástica, depois veio o personal trainer, agora é coach. Se você fala que você é treinador, você meu... Então, na tradução do coach é treinador, né? Treinador, é mais que um treinador, né? O coach, então, ele toda a parte... Tem esse outro lado... mental exatamente. E essa coisa toda, né? Esse acompanhamento, a gente falando sobre isso daí, né? É um líder, né? O cara Mas assim, infelizmente, aí essas meninas é que nem droga, é que nem traficante. Ele fala, não cobro nada de você.
Aí começa a treinar, a menina vai ficando super bem. Não, você tá linda, maravilhosa. Pá, pá, pá. Eu acho que você deve competir. Você quer subir no palco? A menina, pô, eu gostaria. Como é que eu faço? Então, vamos fazer, não tem problema, eu te coloco. Aí ela compete a primeira vez, fica em quarto, terceiro. Ah, eu quero ganhar. Então agora para você ganhar, você vai ter que tomar, vai ter que usar isso, isso e isso. Não tem problema nenhum. Eu tenho um médico que acompanha você, papá. Aí ela vai e começa a usar. E o problema todo é o seguinte: não existe, a gente sabe disso, não existe nenhum exame que vai te dizer que você pode ter daqui uma semana, sei lá, um infarto. Não existe. Só vai saber quando você tiver. E esse médico, ele não tem mais como reverter isso. Já foi. Aí vai ficar fazendo exame de sangue, exame do coração, da carótida, etc, etc. Cara, na hora que tiver um problema, já tem. Já é reversível. A gente tem, entrando agora no Natural Bodybuilding, 2000 que eu parei com tudo e fui pro natural, assim, eu parei tudo e nem sabia que existia campeonatos, competições do Natural Bodybuilding. É isso que você chegou num ponto que eu ia fazer essa pergunta para você. O que te motivou a entrar nessa área fitness, né, e ser um defensor do fisiculturismo natural? Tá. Então, primeiro, é triste porque fisiculturismo natural é a mesma coisa se a gente falasse assim, ó, existe o futebol natural e existe o futebol tradicional. Você vai falar, pô, mas é um futebol. Então, infelizmente, nesse esporte, ele foi para esse lado, o lado negro, e aí veio o natural. O natural já existia. O bodybuilding começou com o natural. E aí degringolou, o pessoal usando anabolizante esteroide, enfim. Então, o natural, no caso, Danny Keikos, que é o presidente global da INBA, ele começou em 1978. Hoje já estamos em mais de 60 países. É a maior federação natural bodybuilding do mundo, né, com exames antidoping. Nossos exames antidoping aqui é feito pela ABCD, é uma coisa muito séria, não é qualquer exame, enfim, que não tem homologação, não são signatários. A gente tem algumas federações que fazem isso, mas, como o doutor sabe, você precisa de todo um processo do antidoping. O doutor Fernando Solera, que é o nosso presidente do departamento antidoping, sabe muito bem, explicou para vocês. O que acontece? Não é só você fazer um exame antidoping. Se ele for pego, como é que ele se defende? Quem que defende? Existe o Tribunal de Justiça e de Desportos. Então a gente está amparado por tudo isso. Mas enfim, isso é lá na frente. Aí em 2004 eu montei minha primeira academia aqui em São Paulo, né? Como eu falei, a primeira boutique gym aqui. Aí quando eu fiz o programa de televisão Galera, acabou o programa de televisão, me chamaram para fazer um programa que era só de fitness. E aí eles falaram, você não quer fazer com uma menina junto? Eu falei, quem que é? A Bianca Bertotti. Aí não vingou o programa, não conhecia a Bianca. Em 2005, eu já com a academia, um amigo meu atleta falou assim, olha, sabe a Bianca Bertotti atleta, que era da seleção brasileira de fitness? Eu falei, sei. Ela quer voltar para a área de fitness. Você não está precisando de professora? Eu falei, tô. Bom, ela veio, me apresentaram ela, falei, putz, a gente ia fazer um programa junto, né, na Record, enfim. Aí, para resumir a história, a gente se conheceu, né, ela já era convertida, a gente namorou, noivou e casou em 3 meses, isso tudo em 2005. Aí foi o ano que eu me converti também. Casamos na igreja e tudo mais, e aí eu falei, você não quer voltar a treinar? Ela falou, eu gostaria de voltar a treinar, a competir, desculpa, você não quer voltar a competir? Ela falou, gostaria, mas no Natural Bodybuilding, uma competição Natural Bodybuilding que só tem nos Estados Unidos. Isso foi em 2005. Eu falei, é mesmo? Ela falou, então vamos, vou te preparar e a gente vai o ano que vem. Para mim foi um choque, porque eu sabia, entre aspas, eu achava que eu era o coach, nutricionista, o cara que sabia tudo. Quando eu fui pro natural, eu vi que eu não sabia nada, eu só sabia passar esteroide pro pessoal. E aí eu tive que reaprender tudo. E aí a gente começou a ir em 2006 para Miami no Universe Muscle Mania. Era uma outra federação. Bom, dali em diante, até 2017, a gente foi competindo lá.
levando atletas, formando atletas aqui e levando para lá. Em 2009 eu voltei a competir mais no natural e foi o ano que eu e a Bianca foi o primeiro casal brasileiro a ganhar o Mundial Natural Bodybuilding lá nos Estados Unidos. E aí fui indo até 2017. Enfim, fizemos vários campeões lá nos Estados Unidos e tal. Em 2017 eu já tinha uma ideia de trazer a federação aqui para o Brasil. A Muscle Mania, mas a Muscle Mania eu falei, puta, eu acho que tá meio corrompida, tem uns caras que eu tô achando que estão tomando, enfim, descartei. Em 2017 eu comecei de novo, isso eu tô falando lá 2009, 2010. 2017 e 2010 eu olhei e falei assim, meu, ainda não tem um mercado forte pro natural bodybuilding aqui, as pessoas nem sabiam o que era. Aí chegou em 2017, eu falei, putz, eu acho que tá começando a surgir um pessoal. Eu comecei a treinar um pessoal aqui e levar para os campeonatos tradicionais aqui. Aí eu falei, como é que eu vou despertar no pessoal isso? Aí eu falei, bom, vou fazer um documentário. Resolvi fazer um documentário, eu produzi esse documentário que chama Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide. Foi onde eu conheci todos esses médicos, o Dr. Nabil Goraieb, Dr. Ezio Giglei, do Centro de Treinamento Paralímpico, doutora Vânia Assali, enfim, todos eles que eu entrevistei e peguei alguns atletas que estavam vivos, que tinham sequelas fortes, né, do depoimento deles. Um deles é o Maurício Marques, que foi 25 vezes campeão aqui no Brasil e no Ibero-Americano, enfim, ganhou tudo que tinha que ganhar. Só que ele tinha passado por 4 paradas cardíacas, foi tratado pelo Dr. Nabil Goraieb lá no Dante Pazanese. E lá no Dante Pazanese, o Dr. Nabil Goraieb, ele conta vários, o que ele atendeu de fisiculturista lá dentro, enfim. E hoje, por exemplo, o Maurício Marques, ele anda 100 metros e ele tem que parar, porque as 3 artérias das 2 pernas dele tá tudo entupida. Ele só anda por causa das veias de artérias, não, de vasos, né, paralelos que foram crescendo, né, para tentar suprir aí o déficit que ele tinha, mas ele, a vida dele está sendo abreviada por tudo aquilo que ele tomou. E outros que a gente fez, tiveram testemunho também dentro desse documentário. E foi aí que despertou tudo isso. Aí foi quando eu conheci o Dr. Fernando Solera, conheci o pessoal do TJD, doutora Selma, Melo, enfim, eles nos acolheram, foi aí que me apresentaram para a ABCD. E aí, por incrível que pareça, eu não tinha noção do que era o antidoping, como que fazia. Porque eu fui apresentado para a INBA através do Chris Moore, meu ex-chefe, que ele também foi para o Natural Bodybuilding lá nos Estados Unidos. Depois desse documentário, eu falei, vou trazer uma federação. Preciso trazer uma federação. Natural Bodybuilding. E aí, em 2019, durante todo esse tempo eu produzindo o documentário, chegou em 2019, eu liguei para o Chris, nos Estados Unidos, e falei, Chris, qual federação você me indica para trazer para o Brasil? Ele falou... O documentário que você se refere é o Roleta Russa. Roleta Russa. Esse que você... Que eu fiz. Que você fez. Até entrevistei o Dr. O'Connor, um americano, que é especializado nisso, na parte hormonal. O documentário é bem bacana. Tanto que o documentário foi um sucesso, foi para a Record, foi para o Domingo Espetacular e acabou indo como material educacional para a ABCD. Então, e teve alguma coisa que te chocou durante essa investigação, durante esse... Eu, como estava lá do outro lado, eu já sabia de tudo isso, eu queria entrevistar alguém que falasse. Sim. Né? Então, teve o caso do Maurício Marques, outros casos que a gente colocou ali, meninos com impotência, meninas tendo trombose, enfim. Não, o lance da prótese, né, peniana, que você falou. Porque ninguém vai falar. Isso, ninguém fala isso, ninguém vai falar. Não tinha nem sequer ouvido isso daí, né? A gente acaba entendendo um pouquinho esse submundo, mas o que a gente vê é o que às vezes as pessoas querem mostrar, né? O que interessa. Como você mesmo falou, né? Às vezes o cara quer mostrar que ele tá fortão, que ele tá bem e que todo mundo que não segue esse mesmo lifestyle
Tá mal, não tá com saúde. O que a gente recebe ainda, infelizmente, desse pessoal é assim, natural não cresce nem em planta, cresce natural. É assim, é chacota. Hoje respeita um pouco mais. A gente passou aí um tempo bem discriminado, bem bullying mesmo. Mas, por exemplo, imagina um menino de 23 anos ter que colocar uma prótese. A namorada desmanchou com ele. A cabeça do moleque faz terapia até hoje. Então, aí vem o problema da saúde mental, né? Aí vem o problema. Aí eu acho que aí existe algo que a vida no esporte tá levando para essas pessoas, né? Que é, como é que é o ser humano por trás do atleta? Porque eu sempre falo isso, né? Em algumas oportunidades eu falo aqui, eu gosto de falar isso porque eu vivi nesse mundo, né, do esporte onde, é verdade, você é muito tentado a estufar, a inflar o seu ego e principalmente quando você ganha destaque, é verdade? Só que esse mesmo mundo, essas pessoas ou a mídia, ou o seu bom momento te joga lá para cima, vai chegar um momento em que ele vai puxar com muita força para baixo, porque ninguém consegue viver o tempo todo só de vitória. Né? Eu, como era o cara do gol, eu não fazia gol em todos os jogos. Às vezes eu pegava uma malarracha, como fala o espanhol, uma fase ruim, né? Esse é o significado na malarracha. Uma fase ruim que a bola não entrava. Fazia tudo, cara. Treinava mais, finalizava de direita e de esquerda, fazia todos os trabalhos de finalização, fazia, vamos lá, vamos treinar a finalização, e vamos fazer isso, e vamos que não sei o quê. Chegava no jogo, não entrava a bola, cara, não entrava. E parecia aquela situação, eu falava assim, cara, não é possível. Não é possível, eu tô fazendo tudo direitinho. Bati o pênalti, a gente usa essa linguagem, quem joga bola sabe. Bati o pênalti na bochecha da rede. Na bochecha da rede é aquela lateral do gol que dificilmente o goleiro pega. E o goleiro pegou. Pô, um cruzamento que veio, eu cabeceei como manda o fundamento. Pro chão, forte para a bola ganhar velocidade. O goleiro no reflexo tirou. Não adianta. E aí o grande problema tá aí. Como é que você faz a gestão disso depois? Então... no seu caso, olha só que louco, né? No seu caso, lógico que o resultado é o gol, né? A posição que você estava, o objetivo era o gol, né? Começou, como é que é? Malarracha. A fase ruim, a fase ruim. Ok, mas eu vou treinar para isso, para eu ir melhorando, e não melhorava. Vai chegar um ponto que você vai treinar, vai começar a melhorar. Mas só que quando que vai ser? É verdade isso que você está falando, é verdade, mas os companheiros percebem que isso está acontecendo com você e falam assim, continua, vamos lá que vai dar certo, vai passar. Só que você entra em uma guerra com você, eu estou falando isso porque eu vivi isso. E eu sei que os atletas, os jovens que estão nos acompanhando, vão falar assim, pô, o que o Ricardo está falando é verdade. Isso acontece comigo. Porque eu ouvia do meu treinador, vamos que vai dar certo, você treina muito. Eu ouvia dos meus companheiros, vamos que vai dar certo, você treina muito, você sabe como fazer, você não esqueceu. Só que eu, Marcelo, quando terminava tudo, eu falava assim, cara, eu não vejo saída. Parece que eu tô numa caída, se tô dentro de um túnel que não tem fim. E cada vez mais eu tô indo por um abismo que eu não sei se vai ter volta. Mesmo ouvindo isso e mesmo treinando isso. Por isso que desculpa te cortar rápido, eu já termino. Por isso que é importante você entender que a vida no esporte está querendo cuidar do ser humano por trás da persona, por trás do atleta. Isso que você está falando é muito louco, né? Porque a gente vê isso na nossa vida cristã, né? Porque você crê em Deus, né? Você não vê Deus, mas você sabe que Ele existe, né? Perfeito. E aí quando você se converte a Deus, é aquela maravilha, né? Você tá, e tudo que você ora parece que acontece. É o primeiro amor, né? O primeiro amor. E tudo que você ora, né? Deus existe. Que vai chegar num ponto, num problema que vai chegar, e Deus esqueceu de mim. E agora? O que eu faço? Nada. Eu tenho que ter paciência, né? Não adianta o pastor vir falar, né? Fala, calma, Deus está trabalhando. Como você falou, eu estava num ponto que não vou sair mais desse buraco. Se você não tem Deus e não crê em Deus, fala assim, deixa eu crer em Deus,
acreditar que ele vai fazer alguma coisa. Você falou, não tem mais para onde ir. Não tem mais para onde ir. Os meus companheiros não vão me ajudar. E outra, você lida com um companheiro que quer ver você no buraco. Sim, a competitividade, é o cara que quer, a grande maioria, é isso mesmo. Exatamente. Não tô nem aí para ele. A sua vida dentro do futebol, dentro do esporte, é um paralelo da sua vida na família, sua vida na sua profissão. Eu vou me permitir trazer um relato, mas eu vou guardar essa pessoa. Tá? Recentemente eu recebi uma ligação de um jovem com 29 anos, com um potencial. Eu trabalhei com ele, eu convivi com ele. Ele me chama de paizão, né? Eu cuidei dele, eu abracei ele, sabe? Sabe quando você chega novo em uma empresa e aí de repente nessa empresa você se sente, puxa, e agora? Como é que vai ser? Pô, tem um cara ali que eu vou ter que competir com ele. E como é que eu vou ser recebido? Eu, abracei ele, trouxe ele para perto de mim. E passaram-se os anos, e a gente vem se falando, eu acompanhando ele, comentando lá, dando os parabéns e que não sei o quê. Só que recentemente ele me liga, ele tá em crise com ele. Ele tá pensando em parar de jogar bola com 29 anos, Marcelo. Eu parei de jogar bola com 43. Eu parei porque eu decidi parar. E também já estava na hora, foram 23 anos de carreira profissional muito bem dedicada. De uma forma assim, a minha vida foi a minha profissão. Eu amava treinar, gostava de estar no clube, gostava de terminar o treino e fazer mais um pouquinho e depois ia para fazer a recuperação e cuidava do meu corpo, me alimentava bem, eu gostava disso, eu vivi isso. Mas eu também vivi as crises. Mas eu nunca pensei em parar de jogar bola com 29 anos. E ele falou assim para mim assim, eu não consigo. Eu chego no meu local de trabalho e parece que toda a minha vontade, disposição e energia se esgotaram. Eu quero encontrar novamente aquela paixão por aquilo que me trouxe até aqui. Eu falei assim, então, sei lá se isso te serve de conselho, mas volta algumas páginas da sua vida. Tenta voltar a página lá de quando você estava morando lá no bairro simples lá. Onde tudo que você fazia, tudo que você gostava de fazer, o que chamava a sua atenção, o que fazia os seus olhos brilhar, era no momento em que ia ter a peladinha lá, o baba, como fala o baiano, pelada em São Paulo, né? Vai ter a pachanga, como fala o espanhol. Vai ter o joguinho. E que os seus olhos brilhavam e você queria mostrar para os seus amigos que você era o cara que sabia o que estava fazendo. Você consegue voltar algumas páginas? Ele estava do lado da esposa dele no carro com a filhinha. Ele parou o carro. E ele pediu conselho para mim. Eu falei assim, permita eu falar uma coisa para você. Volte a se apaixonar por aquilo que você sempre foi apaixonado. Porque hoje você está sendo remunerado, hoje você está sendo exposto, hoje você joga para milhões de pessoas, hoje você joga para sua família. Por que tal você não pensar em voltar a jogar de novo pela sua família? Que tal? Porque eu acredito que desde o início, aconteceu comigo, que desde o início tudo aquilo que você queria fazer era, eu vou um dia mudar a história da minha família, eu vou jogar para minha família, pela minha família. Eu quero que a minha família me veja no estádio, vestindo a camisa de um grande clube, e eles vibrando comigo, e a gente depois sentar à mesa, e depois a gente conversar e falar assim, uau, valeu muito a pena a gente ter passado por tudo que a gente passou. E eu falei para ele assim, que tal você fazer esse exercício de voltar a se apaixonar por isso? Ele falou assim, cara, eu quero muito isso, eu preciso muito disso. Eu falei assim, então faz. Porque todas as vezes que você chegar nesse local de trabalho e você ser atacado por esses sentimentos de que aqui não vai dar certo, aqui já deu, as pessoas que estão aqui, infelizmente essas pessoas não vão conseguir fazer com que esse ambiente melhore, você vai abraçar elas e vocês vão junto pro abismo, vocês não vão sair. Mas se só você começar a mudar essa forma de pensar, eu falei para ele, Romanos 12:2 fala isso, e não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação da mente, para que você possa experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Exato. Que tal você, ele é um cristão, como um bom cristão, como um servo do Senhor que foi colocado aí, que tal você fazer esse exercício? Se você conseguir 1, já são 2. Já não é 1. 2 é mais forte do que 1. E aí depois vão ser 3. E depois vão ser 4. No jogo seguinte, eles ganharam o jogo. Não, e isso que você colocou para ele também, é lógico, a gente fazer pela nossa família, eu acho que dá pra gente fazer mais. Mas você só consegue fazer mais do que a sua família fazer para Deus.
Então, como um cristão, tudo que você fizer, desde o seu levantar, é fazer para Deus, né? E a oportunidade que ele tem hoje, que você está falando, é uma ingratidão. Você fala assim, você está sendo ingrato Sim, a exato. Deus, de tudo que ele já te deu. Uhum. Né? O atleta é complicado, porque ele vai no extremo. E ele passa não apenas isso, porque ele não fez só o gol, mas ele passa por depressão. Às vezes a depressão vem antes do que ele fazer o gol. Aí que ele não faz o gol. E para ele identificar isso, se ele não tiver com Deus, ele não vai entender o que tá acontecendo com ele. É que esse lado me prende muito e me faz entender que nós estamos levando para as pessoas algo que elas precisam de fato. Um remédio. É que é a solução para essa crise existencial. Porque nós acompanhamos isso e você que estava sendo ovacionado, aclamado no Brasil, onde você ia, todo mundo queria chegar até você. Você precisava de segurança no aeroporto. Você não conseguia mais parar num restaurante para comer. Ou para numa conveniência no aeroporto para tomar um café. Você não podia mais fazer isso. E aí você achava que todo mundo te amava. E aí você foi acreditando nessa história que as pessoas iriam contar, que a imprensa contou, que o seu momento bom estava te reafirmando que você merecia esse momento, mas depois o mundo cai sobre você. Depois a torcida já não te quer mais, depois o treinador já não te quer mais, depois o clube já não te quer mais, depois a imprensa já não fala bem de você. E aí, sabe o que acontece? O clube fala assim para você, ó, por favor, pode procurar uma saída porque nós não contamos mais com você. Quem cuida desse ser humano? Ele fica sozinho, né? É nesse momento que a gente tem e está fazendo o dever de levar consciência que existe uma saída. Existe uma saída. Existe uma saída. E é isso que a gente está tentando e o que a gente está ouvindo aqui, que o Marcelo veio contribuir demais com a gente nesse podcast. E aí, Marcelo, eu te pergunto, porque isso mexe comigo, porque, de fato, nós entendemos que a vida no esporte é real. A vida no esporte. O esporte é um agente de transformação no mundo inteiro. A gente vai pegar histórias de meninos que tinha tudo para ser um delinquente, que tinha tudo para seguir uma outra vida. Tá aqui o menino falando. Eu tive essa oportunidade. O esporte mudou a minha vida. Hoje a gente apoia projetos sociais em comunidades de alta periculosidade, perigosas. A gente leva para as crianças, para os adolescentes, essa oportunidade de vida. Viu? Você precisa se relacionar com o esporte. E o que você está trazendo aqui para nós é exatamente isso. Você viveu um lado difícil, em que você começou a falar assim, meu Deus, e agora? O que vai ser se eu não mudar? Se eu não mudar esse estilo de vida, a minha mente, se não houver essa consciência de que eu estou indo por um caminho de morte. Tem duas coisas aí que eu aprendi. Por exemplo, quando eu tinha uma vida profissional muito boa, eu ganhava muito dinheiro, né, como você está falando. Na década de 90, sendo, entre aspas, um drug dealer, um traficante, quer dizer, um cara que passava esteroide anabolizante e tinha sucesso com todo mundo, que era aquilo que eles procuravam em mim. Mas eu tive um ponto na minha vida, aos 25, 27 anos, que eu falei assim, eu preciso treinar a minha mente para que aos 40, porque lá aos 40, eu já estou com 57, mas que aos 40 o meu corpo não vai ser mais esse, independente do esteroide que eu tomar. Eu precisei colocando dentro da minha cabeça que eu vou mudar, eu não vou ser sempre assim. É que nem você. Né? Você chutava daquele jeito, a partir do momento que você vai ficando mais velho, é lógico que a sua vida como atleta de alta performance vai diminuindo. Vai diminuindo. Eu assisto, adoro tênis. Fisiologicamente, você não consegue mudar isso. Você vê o Djokovic hoje, ele continua baita jogador, mas ele não é mais o número 1 e ganha tudo. Ele está em quinto lugar no ranking. Sim. Mas você vê a diferença que é perto dos meninos. Se você não tiver com uma cabeça muito boa, esquece, você vai pirar, você vai para as drogas, você vai engordar, você vai acabar com a sua vida. Agora eu mereço, né? A maioria dos jogadores de futebol é assim que você vê. Não, eu fiz tudo isso, agora eu mereço. Agora eu mereço comer isso, comer aquilo, beber isso, beber aquilo.
o cara se estraga inteiro, né? E dentro do natural bodybuilding, dentro do bodybuilding, do que você falou você perguntou do documentário, tem uma outra parte que é o Bauer, que é o fotógrafo, era o fotógrafo oficial da IFBB, da Confederação, que ele conta que iam atletas lá no estúdio dele para fotografar, para fazer fotos, ensaios fotográficos e tal. Eu sei quem é, mas não vou falar aqui o nome, que na época ele falava, vários vinham aqui, o maior, o número 1 do Brasil, de esticar as carreiras de cocaína, de cheirar. Ele falou, não, peraí, aqui não. Por quê? Porque o esteroide também é um caminho, é uma porta para outras drogas. Uhum. Mas Eu tenho uma pergunta sem querer te cortar. Falando sobre saúde mental, né? Como que você trabalha os atletas que fazem parte da sua associação? Boa pergunta, né? Eu estava conversando com o Ricardo até antes da gente entrar aqui na sala. Infelizmente, eu dei muito murro em ponta de faca para tentar mudar a mente de não um menino, mas um rapaz de 30 anos, 35 anos, 28 anos, que já está nesse esporte há um tempo, já usa há muito tempo, e ele não quer escutar, esquece. Infelizmente, a gente não consegue fazer um trabalho de trazer ele de volta. O Ricardo me perguntou, mas tá, até mesmo eu entendi a pergunta dele, mas qual então é o propósito? Né? A gente tem uma categoria que a gente chama de transição, que dentro das nossas regras, o atleta, para ele competir, ele tem que estar pelo menos 5 anos sem usar nada. Né? Desses 5 anos, como é que você vai saber? Né? A gente até estava conversando, se ele está mentindo ou não está. Você fala assim, não, lógico, o antidoping, a gente, dentro das estratégias, eu acho que o Dr. Fernando Solares explicou aqui, existem estratégias que a gente faz hoje para pegar certos atletas e certos coaches que querem burlar o antidoping. Então, existem exames fora de competição, você pega o cara fora de competição, porque o fisiculturismo é muito diferente que um futebol, por exemplo. O futebol é performance. Lógico, se o cara cheirar cocaína antes do jogo, ele vai correr que nem um louco. Né? A gente até falou sobre cavalo de corrida. Usa cocaína beça em cavalo de corrida. No fisiculturismo, não. No fisiculturismo, é durante toda a preparação dele. O cara ele tem que chegar no palco com um físico extremamente seco, sem gordura, sem água, com volume. É um trabalho muito grande, é um trabalho, assim, é um atleta complicado. Então, tem certas estratégias que eles tentam fazer para burlar o antidoping, que só com as estratégias que a ABCD tem, a gente consegue estar pegando esse cara. Mas, como você perguntou, esses caras mais velhos, é difícil, a gente tem essa transição. Mas, dentro dos exames hoje, a gente não consegue saber se o cara está falando a verdade ou mentira. Polígrafo. Polígrafo dentro do Brasil você não pode usar como prova. E também ele é falho, 94% só. Você pega um psicopata, ele consegue burlar. Né? Infelizmente, o brasileiro, aqui, eu me deparei, eu fiquei 2 anos, doutor, para estudar todo o antidoping, que eu tinha experiência de antidoping nos Estados Unidos, que eu passei por antidoping quando eu competi, que é diferente que aqui. Né? Aqui, os meninos perguntam, ele está natural ou ele é natural? Como assim? Ele tomava e parou, então ele está natural, ele não é natural. Vira uma polêmica. Eu falei, então quer dizer, se um menino com 13 anos, ele tinha um problema de crescimento e fez um tratamento com GH, com hormônio do crescimento, ele não é mais natural? Então vocês discriminam ele? Ele está natural? Então, o brasileiro, como a gente falou, eu estou aqui conversando com você, o brasileiro tem uma premissa que está conversando, não te conheço, o que você está falando para mim, eu acho que é mentira. Você vai ter que provar para mim que isso é verdade. O americano, ele é assim, você está conversando com ele, você fala assim, esse cara está falando verdade. Mas se ele estiver mentindo, ele vai para a cadeia. Então é diferente. Então, cara, nas competições a gente já viu atleta com 31 anos, tem a dó, né? Falsificar identidade para entrar na categoria juvenil, para ganhar da molecada. Aí descobriram. Aí fala com o CREF, porque ele tá cheio de alunos, né, de personal, e ele dando uma de bacana que ele ganhou os campeonatos.
eu como pai, ou eu treinando com esse cara que é personal, qual que é a integridade que ele me traz? Qual é o caráter que ele me traz dentro da minha casa? Ou eu me relacionando com ele como meu coach, como meu treinador? Eu preciso saber. Na época eu falei para o presidente dessa federação, eu falei, tem que denunciar no CREF. Não, mas o CREF não vai fazer nada. Não vai se você não fizer. Então, o Natural Bodybuilding hoje, que a gente conversou, os campeonatos são maravilhosos, vocês vão ver, vocês precisam, nós vamos ter agora aqui em Barueri, dia 21. Tem muitos adolescentes, isso a gente faz um trabalho muito forte para eles não serem aliciados por esses, infelizmente, a ignorância desses influencers, que eles vivem disso, né, infelizmente, falando para eles irem até o limite e depois começar a usar. Né? Então a gente tenta proteger esses meninos através dos pais. Tem atletas que eu me relaciono com os pais. Dentro das competições, a torcida, o pessoal que vem assistir são os pais, os familiares, que eles sempre falam comigo, puta, Marcelo, obrigado por ter trazido essa federação para o Brasil. Salvou meu filho, porque ele queria competir, ele ia competir com esses caras e ia tomar. Como é que eu ia saber se ele toma ou não toma? Eu já tive mãe que veio me chamar na minha academia para falar com o filho dela que ela pegou lá ampolas de esteroide dentro do armário. Então, como você falou hoje, mês passado, entrou em contato comigo uma coordenadora de um abrigo de crianças e adolescentes abusados e violentados. Ela queria conversar comigo que ela tem lá um menino de 15 anos, que o sonho dele é ser fisiculturista. Se eu poderia ajudar, eu falei, lógico, lá em São Bernardo. Peguei o carro e fui lá conversar com eles. Cara, a primeira coisa, a menina entrou na sala, estava o psicólogo e estava ela a coordenadora. Não posso dizer o nome, enfim. Falando, pô, parabéns, né? Você é natural, né? Que legal, você tem um físico bacana. Por enquanto, né? Assim, não. Falei, não, por enquanto não, você vai ficar natural. E aí eu conversei com ele, expliquei por quê. Porque ele tem contato dentro de um Instagram, dentro das redes sociais, desse pessoal que fala exatamente isso. Sim, sim. Né? Vai chegar um ponto que você tem que tomar, não vai ter problema nenhum. E aí eu contei todas as histórias, né, da minha vida e daquilo que a gente já passou. Espero que ele tenha entendido. E ele com um físico super bacana, um menino super... Enfim, de tudo que ele já passou na vida dele. Para ele ir para um caminho para as drogas, é assim. É verdade. E olha só, para você que ouviu esses conselhos do Marcelo Bueno, é um profissional com mais de 40 anos de atuação como profissional fitness training, 35 anos como preparador físico, referência nacional em treinamentos esportivos natural, fundador da Academia Inovadoras e palestrante reconhecido em temas da saúde, performance e prevenção ao uso de substâncias proibidas. Alguém que transitou por esse meio e que saiu dali e que hoje tem levado vida, tem levado transformação e tem dado a você, jovem, essa oportunidade. Marcelo, é possível? E qual é a estratégia em que vocês usam na questão de conscientização e prevenção para o jovem que deseja entrar nessa modalidade esportiva, mostrando para ele que é possível ele atingir o ápice da forma física de maneira natural? Ótimo. A semana passada nós tivemos um campeonato em Bauru, né? Foi maravilhoso e eu fui convidado, foi dentro de uma universidade, eu fui convidado pela universidade para dar exatamente uma palestra sobre isso. Naqueles que vão fazer a diferença para esses meninos dentro das academias, dentro desse ambiente. São futuros profissionais de educação física, fisioterapia. Esse profissional, eu tenho que, não digo doutrinar, mas eu tenho que levar esse conhecimento a ele. Tem que levar essa referência a ele. Tinha lá alguns que você via que usavam, depois até eles vieram falar comigo, eles adoraram. Então a gente tem as palestras e os cursos específicos do Natural Bodybuilding e Fitness, para formação não apenas de treinadores e atletas, mas de profissionais na área de educação física. Por quê? Porque não é só a técnica de treinamento, não é só a técnica de nutrição, mas exatamente a parte de ética e de fundamentos justamente como profissional. Eles entendem que, quando a gente coloca, você como um personal trainer,
Você tendo uma chancela, tendo um natural bodybuilder, tendo essa consciência, essa integridade, esse caráter, eu como pai, eu quero saber quem que é dentro da academia que meu filho vai treinar, que tenha um profissional que tenha esses cursos, que está chancelado a isso, porque assim eu confio. Uhum. Então, o nosso trabalho vem de encontro à parte educacional. Então, palestras, esses cursos. A gente está formando agora no site, como lá no American Council, nos Estados Unidos, era assim. A gente está colocando o ranqueamento desses profissionais. Esses profissionais que eles se preparam, eles são certificados, eles recebem uma nota daqueles cursos que eles fizeram e todo ano eles têm que reciclar. Mas tem lá o ranking, então eu como pai eu posso contratar esse personal que está ranqueado ali da melhor forma possível e perto da minha casa, perto da onde o meu filho quer treinar, enfim. E Então, qual é o site, já que nós temos a audiência aí, Legal. né? Qual seria o site para aqueles que têm um interesse, né, de ingressar aí na sua escola? É Natural Bodybuilding e fitnessbrasil.com.br. Legal. Então, ali você tem todas as informações do antidoping, tem a gente tem um vínculo aí também com o pai. A gente entrou em contato novamente, porque quando eu fui fazer o documentário, eu fiz umas pesquisas sobre exatamente esse ponto que ocorre nos Estados Unidos. Então, tem um pai, no documentário a gente conta a história, por exemplo, de um lutador de wrestling, né, na época. Ele tomando anabolizante esteroide, para você ter uma ideia. Ele chegou em casa, matou a esposa, matou o filho e depois se matou. Então, assim, são tragédias que a gente vê justamente por causa do anabolizante esteroide. E essa fundação é de um menino, é o nome de um menino, que o pai, esse menino jogava beisebol, começou a usar anabolizante esteroide e morreu. E o pai fundou essa fundação justamente para dar esse suporte. A gente está entrando em contato para ver se a gente faz esse link juntamente com a gente aqui no Brasil. Legal. E para quem quiser assistir esse documentário, está no YouTube. Tá no YouTube. Roleta Russa, um alerta ao anabolizante esteroide. Maravilha. Tá? Assistam, maravilha. que vale a pena. Com certeza eu vou assistir. O conteúdo fluiu, né? Não, é riquíssimo o conteúdo. Todos, Carlos, você sabe disso porque a gente depois faz uma análise, né? Sim. É que todos que trouxemos aqui têm uma entrega muito forte e real. E quem ganha somos nós que aprendemos muito e a nossa audiência, né? Isso sem sombra de dúvidas. E eu tenho certeza que o seu conhecimento está agregando muito valor para essas pessoas que estão nos assistindo. E a gente está chegando no nosso momento final, que passa rápido, já passou 1h10 já. E se deixar a gente continua. Vai embora. Mas eu tenho uma pergunta para fazer antes de chegar nos últimos minutos. Você falou se existe alguma programação ou algum método para inserir esses ensinamentos dentro das academias. Porque a maioria desses atletas vivem em academias. Então, se conseguir conscientizar os personagens, se conseguir conscientizar as pessoas que trabalham na academia para passar um treinamento, vocês têm esse programa? Como que faz para as academias acessarem esse programa e levar essa consciência? O primeiro projeto que a gente, quando a gente começou a federação, veio em relação às palestras, que a gente dá palestra para escolas também, né, para adolescentes e também nas universidades. O método natural bodybuilding, a gente tem esse curso que a gente forma esses profissionais. O que a gente está estudando é fazer o quê? Essa formação dos profissionais de algumas academias. A academia que se interessar fala assim, eu quero para os meus profissionais. E a gente chancela essa academia. Então, o dono da academia, o proprietário, ele vai ter essa chancela e, lógico, para ele, para que as pessoas conheçam onde estão essas academias, no site vai estar lá. Vai estar a academia do pessoal que a gente chancelou e fez esses cursos, que sigam exatamente aquilo que a gente colocou nos cursos, entendeu? Então, a gente tem hoje, nesse ano a gente vai fazer a premiação no final do ano do Natural Bodybuilding Awards, que são os melhores coaches, os melhores atletas e futuramente o melhor profissional e a melhor academia.
justamente para estar trazendo esse pessoal junto da gente. Marcelo, agora uma pergunta mais voltada para o lado pessoal. Qual legado você quer deixar para essas pessoas que estão no nicho que o senhor atua e um legado que o senhor quer deixar para sua família? Bom, o legado, né, para esse pessoal, né, em relação a atletas, em relação aos praticantes, é que eles vejam, lógico, primeiro, que existe, né, que há vida no esporte bodybuilding, né, que existe um outro caminho, né, e esse caminho eles estão enxergando que é possível, lógico, chegar num corpo bacana, chegar no seu ápice sem usar nenhum tipo de substância, mas que ele consiga passar isso para os seus familiares. Aonde ele colocar os pés dele, aonde ele estiver, ele vai mostrar que ele conseguiu apenas com treinamento, nutrição e, lógico, com a parte mais importante, que é a parte psíquica, que para ele vai ser, eu já falo para vocês, é difícil, mas através da sua superação, eu tenho certeza que você sendo natural e ganhando, né, subindo no palco, independente se você vai ser primeiro, segundo, terceiro, você já é um vitorioso e vai mostrar para todo mundo que você conseguiu. Né? Passou por cima de muitos que queriam que você usasse anabolizante esteroide, usasse outras coisas, mas você conseguiu. Então isso é um legado que vai levar para a vida toda. É como meus atletas, que na época eu até passava anabolizante esteroide para eles e 2 deles superaram tudo isso e hoje são presidentes de outras federações, mas federações tradicionais. Mas o legado que eu deixei para eles foi ter formado eles como profissionais hoje de sucesso. Porque atleta, é lógico, diferente do que o futebol, e o futebol é mais difícil ainda, porque para você ser um Ricardo, cara, é um ou outro, não é todo mundo. Né? A gente sabe, né? Eu assisti a palestra do Ricardo lá no Aramaçã, lá em Santo André, você vê lá a estatística, quantos que sobram, é absurdo. O fisiculturismo, mesmo o cara estando no topo, ele não vai só lutar para ganhar dinheiro, ele vai lutar para sobreviver, porque de tanto que ele toma anabolizante esteroide, ele não vai chegar a 60 anos, né? Na maioria das vezes. Então, a gente vê esse legado, ele sendo um profissional dentro da área de saúde e levando exatamente o nosso propósito, que é levar saúde e longevidade para todos eles. Em relação à minha família, é exatamente isso, eu poder entrar em casa, né, e ver minha filha de 9 anos, minha esposa, e falar que eu estou construindo seres humanos, estou construindo profissionais, estou construindo atletas sadios, estou construindo pessoas sadias, né? Não estou destruindo a vida. O bodybuilding é construindo corpos. O que eles estão fazendo hoje é destruindo corpos. Né? Então, isso é muito gratificante. Eu coloco a minha cabeça no travesseiro e durmo assim, feliz, porque esses coaches que levaram à morte certos atletas e estão levando, será que eles dormem mesmo em paz? Não dormem. Entendeu? Infelizmente... Não dormem. Eu tenho uma história que você sabe, o doutor sabe, que ele... aqui é um agradecimento, que ainda não agradeci ao vivo, mas o que a gente passou o ano passado, né, com a minha esposa com câncer, ela teve câncer, teve 3 AVCs e um problema no coração, isso em 45 dias. Meu Deus. Que e prova, aí, Marcelo. Não, nem me fale. E aí eu liguei para você, né, a gente estava se falando, e ele falou, deixa comigo que nós vamos orar todos os dias. Era 3h30 da manhã, eu estava lá em oração, eu recebi a oração dele, e graças a Deus, graças ao doutor também, que foi usado por Deus, ela saiu, fez a quimioterapia, fez a outra operação depois do final, depois um dia eu conto toda essa trajetória, mas foi uma luta muito grande, e infelizmente, olha só como é que são as coisas quando as pessoas são más. A Bianca, ela sempre foi natural, ela tinha uma genética, tem uma genética muito favorável para isso, ela foi ginasta olímpica, ela é muito forte, o pai dela italiano é muito forte, estrutura muito grande. E ela, dentro do fisiculturismo, dentro do fitness, ela se deu muito bem. E natural,
Nunca quis tomar nada, o coach dela queria que ela tomasse, ela falou, não vou tomar. E passou, e todo mundo falava, não, ela toma. É que nem vocês vão ver os atletas naturais, mas não, esse cara toma. Ela toma. Enfim, passou. A gente não tem explicação, né? Por que veio o câncer? Por que ela passou por tudo isso? Né? A gente não sabe, só Deus sabe. A gente fez tratamento para ter a minha filha, porque eu tive problema por causa dos esteroides. Eu tinha quantidade de espermatozoide boa, mas não tinha motilidade, não tinha como eu engravidar ninguém. E nós fizemos o tratamento, né? Então ela tomou muito hormônio. A mulher tem que tomar hormônio antes, tomar hormônio durante. Enfim, a gente acha que foi os hormônios que ela tomou? Pode ser. A médica falou, olha, pouco provável. Genética, o avô dela teve câncer, a tia. Falou, olha, os estudos mostram que os cânceres, na parte genética, é só 5%. Ela falou, não mexe com isso, acabou, você está em remissão, fez o estudo genético e tal. Mas teve pessoas, né, dentro desse mundo do bodybuilding, lado escuro da coisa, apontou o dedo e falou, olha lá, ó. Ela falava que não tomava esteroide, por isso que ela está com câncer. Você entendeu a maldade? Então, infelizmente, a gente vive nesse mundo onde as pessoas querem ver você não fazer gol, querem ver você se machucar, cruel, né? Querem ver... Enfim. Então, a Bianca hoje, graças a Deus, se recuperou, está super bem e tal, mas a gente olha para trás e vê essas pessoas apontando o dedo. É o que eu falo. O Natural Bodybuilding não veio para apontar o dedo, veio para estender a mão para as pessoas. Então, esse é o nosso legado. Fantástico, né, Carlos? E para você que acompanhou esse bate-papo aqui, eu tenho certeza que foi enriquecedor, como foi para nós aqui com ele ao vivo, fazendo as perguntas e ouvindo essas histórias incríveis, né? E Marcelo, eu finalizo deixando você com a liberdade de compartilhar alguma coisa, caso nós não fizemos a pergunta, se você quiser deixar alguma mensagem, se de repente, como às vezes vai passando e a gente vai ouvindo a história, a gente interrompe um pouquinho para fazer uma pergunta e você gostaria de concluir algo, esse é o momento, você fica à vontade. Eu quero mandar uma mensagem para os meninos, para as meninas, né? Enfim, para todos, né? Até mesmo para a melhor idade que está vindo para o Natural Bodybuilding, mas principalmente para os meninos e para as meninas. Por favor, prestem atenção em quem vocês estão escutando, em quem vocês estão seguindo. Busquem informação de profissionais sérios, né? No caso aqui do bodybuilding, do Natural Bodybuilding, a gente está oferecendo para vocês um caminho muito bacana que você, se o seu sonho é ser um atleta do bodybuilding, um fisiculturista, você vai ter uma vida não apenas como atleta com longevidade, mas sim um ser humano com a sua família, com tudo aquilo que você quer construir de uma forma muito mais sadia e muito mais bacana. Então preste atenção em quem que vocês estão escutando e busquem um profissional decente para que vocês consigam estar chegando naquele sonho que vocês têm de subir num palco, mas subir num palco com integridade, com caráter e com ética dentro não só do palco, mas também da sua vida profissional e lógico, particular. E antes de concluir, tem 2 lembranças, né? Exatamente. A gente tem parceiros, amigos, né? Esse daqui são os cafés especiais. Eu adoro café. Não, eu também, eu só apertei um pouquinho aqui, o cheiro do café já veio. Nossa. E isso daqui já me deixa feliz, já me dá ânimo. São os cafés especiais da família Garcia. Marcelo, esse é um café frutado com 88 pontos, 3 pontos de torra média. Aqui você tem também o QR Code, você pode escanear e você vai ver onde foi produzido esse café. Que legal. É muito legal porque aqui são grãos especiais. Então você consegue sentir as notas do café na hora que você está tomando.
Então, a família Garcia estão aí há mais de 40 anos no mercado, produzindo os melhores cafés em território nacional, onde você tem uma doçura natural do café. E aí eu fui aprender depois a tomar café com a família Garcia. De fato, então... a degustar, a sentir o gosto do café. E a tranquilidade de saber que eu estou tomando um café 100% natural, que não tem aqueles restantes de coisas que ficam, aqueles cafés que a gente acaba tomando, que eu tomei muito errado por aí, né? Então, com a família Garcia, não há como você tomar café errado. E aqui a gente agradece, porque são os nossos parceiros, e eu super indico para quem é apaixonado por café. E eu, como sou apaixonado por café, super indico. Esse é um presente da família Garcia para você. E se você também é amante do café, você pode também fazer parte do clube de assinantes da família Garcia. A gente sempre deixa aqui o link para vocês acessarem e ir lá. Se você, olha, é muito exigente, se o seu paladar é muito exigente com o café, a família Garcia tem o que você precisa. Então você clica no link e escolhe o café que melhor te agrada, tá bom? Família Garcia, obrigado, vou tomar hoje. Ah, que maravilha. E deixo também para você o meu livro. Esse livro eu lancei em 2021, nós estávamos passando pela pandemia. O título é Do Carandiru ao Palácio, que conta a minha história, o bairro do Carandiru, onde eu nasci, morei por 20 anos, e o Palácio foi quando, lá em 2004, temporada 2003-2004, eu fui campeão da La Liga com o Valência e da Copa da UEFA com o Valência, e nós fomos convidados pelo rei da Espanha para sermos homenageados lá no Palácio Real em Madrid. Espero que a minha história possa te emocionar, possa te fazer sorrir. E, claro, eu sempre falo para quem eu entrego que eu também aceito alguma sugestão para que a gente possa melhorar cada vez mais. Que demais, muito obrigado. Carlos, eu acho que é isso, né? Isso. São esses Show nossos... Show de bola, eu adorei. Deus abençoe vocês. A vida no esporte está crescendo, eu vejo, a cada dia. E parabéns pelo trabalho, parabéns pela iniciativa. A nossa missão aqui é sempre focar a vida no esporte, é sempre focar no ser humano por trás do atleta, levando ele a cuidar desses 4 pilares: saúde mental, saúde emocional, alta performance e espiritualidade. Amém. Cuidando desde lá da base até ele chegar lá na alta performance, lá no profissional, e sempre dando todo esse suporte. Hoje nós estamos com um grupo de corrida, onde nós recebemos crianças, nós recebemos jovens, adultos e agora a terceira idade. E olha só que incrível, né? Normalmente, isso é um fato, nós vivemos em uma sociedade muito preconceituosa, onde elas acabam deixando de lado aqueles que pavimentaram caminhos para nós, que são os idosos, que são os vovós, que são as avós, que são os avós. Então, a vida no esporte quer trazê-los para que eles venham e se sintam abraçados e que possam trazer bons conselhos para os mais jovens. Sim, e a gente dá todo o valor, a gente tem esse cuidado. Então, para você que quer fazer parte também da nossa comunidade de corrida, você não tem desculpa. Se você tem um filho que ele não pode correr, mas você consegue dar uma bicicleta para ele, traz ele, deixa ele pedalando lá enquanto você faz a sua caminhada. Se você não puder correr, é claro. Se você puder correr, você escolhe quantos quilômetros você quer fazer. Não tem uma exigência, não estamos levando ninguém para competir. Só queremos levar saúde e bem-estar para todos vocês. É isso aí. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Clica aí no sininho, compartilha esse episódio, que eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas. Marcelo, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço aí. Foi de grande valia. Muito obrigado mesmo. Eu fico muito feliz em vê-lo novamente. Fazia um tempo que eu não te via. Mas muito obrigado. Eu que agradeço. Imagina. Show de bola. Muito obrigado, pessoal. É isso aí. Até mais. Deus abençoe. Tchau. Amém.